Bom dia, eu sou o Caliel e eu vou explicar sobre o amplificador não inversor, ou então amp-op não inversor. Bom, basicamente o amplificador não inversor ele é muito parecido com o amplificador inversor, só que a diferença entre os dois seria basicamente a troca dos sinais de entrada, que seria a troca de onde se conecta o terra e o ponto onde se conecta os sinais de entrada, como a gente pode ver aqui nas minhas representações que eu desenhei. Então, bom, quando a gente vai falar de amplificadores não inversores, a gente tem que falar do curto-circuito virtual, que seria basicamente V mais é igual a V menos. Se você tiver uma realimentação negativa, você tem que ter os dois terminais de entrada o mesmo potencial elétrico, como se eles estivessem realmente em curto. Significa que se você aplicar a tensão de entrada V1 na entrada não inversora, a entrada inversora vai ter que ter o mesmo potencial. Basicamente, as correntes de entrada do amplificador são nulas. Então, de acordo com a lei de Kirchhoff, I1 é igual a I2. Então, a corrente de 1 vai ser igual à corrente de 2. Então, com isso, a gente tem os seguintes cálculos. O I1 vai ser igual a 0 menos V1 sobre a resistência 1. E para a gente achar I2, seria basicamente assim. I2 seria igual a V1 menos VO sobre R2. Então, para a gente achar o VO também, seria basicamente um cálculo assim, ó. VO é igual a 1 mais R2 sobre R1 vezes V1. Com isso, eu tenho algumas observações que eu quero colocar aqui. Basicamente, o ganho desse amplificador, que o ganho seria a relação da tensão de saída sobre a tensão de entrada, é basicamente AV é igual a 1 mais R1 sobre R2. Como não pode ter uma resistência negativa, o ganho sempre será maior ou igual a 1. Só pode ter ganhos positivos nesse tipo de circuito do amplificador não inversor. Então, algumas características que a gente pode ter do amplificador não inversor seria que ele só permite o sinal de entrada e ele possui impedância de entrada infinita. Então, basicamente, é isso a definição de amplificador inversor. Olá, professor, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o ganho de tensão no amplificador não inversor. Bom, vejamos aqui esse circuito de um amplificador não inversor, cujo a entrada não inversora, que é a positiva, está alimentada por uma tensão, e a entrada inversora, que é a negativa, está aqui no terra e tem esses dois resistores, e está realimentada aqui, a realimentação dela, essa parte aqui. Bom, para você calcular o ganho, você tem que entender esta fórmula. O ganho é definido por 1 mais o resistor de realimentação sobre o resistor de entrada. O que seria isso? O resistor de alimentação, esse R2 aqui, que fica na parte que realimenta, que a gente viu nas apresentações anteriores, um amplificador que ele é realimentado, ele liga sua entrada com a sua saída, e esse resistor fica aqui nesse meiozinho. Esse é o resistor de realimentação. E o resistor de entrada, o resistor que fica aqui bem na entrada da entrada inversora, Bom, muito fácil. Eu fiz aqui um exemplo para a gente poder calcular. Aqui, o resistor de realimentação é o R2, esse aqui. O resistor de entrada é o R1, esse aqui da entrada, E eu joguei alguns valores para ele, para a gente ver como é fácil. Joguei valores fáceis para dar um número inteiro, um número inteiro positivo, para ficar mais fácil de entender. Bom, defini R2 como 200 ohms e R1 como 100 ohms.
E aqui vamos jogar nessa fórmula que a gente descobriu, né? Que a gente viu. Bom, o ganho desse amplificador vai ser 1 vez mais 200 ohms, que é o resistor de realimentação, sobre o resistor de entrada, que é 100 ohms. Que é muito fácil, né? 200 dividido por 100 vai dar 2. Com isso, o ganho é 1 mais 2. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, né? O ganho é 1 mais 2. Logo, o ganho vai ser igual a 3. E essa é uma demonstração mais básica, assim, mas em geral, né? É assim que a gente pode fazer para calcular o ganho do amplificador não inversor. Bom, outro fator importante para entendermos o ganho de tensão do amplificador não inversor é que o ganho sempre vai ser maior que 1. Sempre isso, é de lei. Por quê? Porque nunca vai existir um resistor com valor negativo, né? Um resistor valor igual a 0 ou negativo. Então, o valor do ganho sempre vai ser maior que 1. Eu trouxe aqui um circuito, né? Para nós calcularmos aqui, fazermos o exercício, botarmos em prática. Aqui ele quer saber a tensão de saída, né? Desse circuito aqui, desse amplificador não inversor. E como nós podemos fazer isso? Ele deu um Rzinho aqui, ó. Esse aqui é o resistor de entrada, esse aqui é o de realimentação. Outros resistores aqui. Bom, vamos lá. Lembra que nós vimos nas apresentações anteriores que a tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho? Beleza. Então, se a gente aplicar isso aqui... um adendo, né? Ele deu que o nosso tensão de entrada é 2 volts. Muito importante saber disso. Mas se a gente aplicar isso aqui, bem aqui nesse nozinho, e jogar aqui, tensão de saída é igual a X, eu chamei esse nozinho de X, vezes o ganho. O ganho, como a gente viu anteriormente, é 1 mais tensão, ou resistor de entrada, ou resistor de alimentação, R2, sobre resistor de entrada, R2 também. R2 sobre R2 corta, né? Fica 1 isso aqui. Então nós descobrimos que a tensão de saída é igual a 2x. Tá? E agora como é que nós jogamos esse x em função da tensão de entrada, né? A normal aqui, no caso. Bom, tensão de entrada vai ser, que é 2 volts, né? Vai ser igual a esse x vezes o resistor dele sobre a soma desses dois resistores aqui. Então, 2R mais R, 3R. Esse R com esse R a gente pode jogar fora, digamos assim. Então, a gente descobriu que X vai ser igual a 6 volts, né? Então, se a gente descobriu X, então é só a gente jogar nessa fórmula para descobrir a tensão de saída, né? Então, se X é 6 volts, 2 vezes 6, 12. Então, a tensão de saída, 12 volts. E aqui a gente mata o exercício aí, tá bom? Que é isso, valeu. Bom dia, professor Marcos. Meu nome é João e agora eu vou falar sobre as vantagens e aplicações práticas do amplificador não inversor. Uma das grandes vantagens desse amplificador é que ele oferece uma alta impedância de entrada. Isso significa que ele não sobrecarrega o circuito de entrada de onde o sinal está vindo, o que é especialmente útil quando estamos lidando com sinais fracos ou delicados, como aqueles gerados por sensores. Além disso, ele também possui uma baixa impedância de saída, o que permite que ele forneça correntes maiores para os dispositivos conectados à sua saída sem perder qualidade do sinal. Agora eu quero explicar um pouco do circuito aqui feito por mim. E aqui eu usei uma sinusoidal de 1 volt e 2 resistores de 10K. E aqui é a conta.
A conta é bem simples, basicamente é que é a entrada vezes 1 mais R2 dividido por R1. Como R2 e R1 são 10k, seria 10k dividido por 10k, que daria 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, nesse circuito aqui terá um ganho de 2. Então, agora, só para a gente refrescar a memória, essa equação do amplificador não inversor, eu estou aplicando uma senoide de 1 volt de pico, né? Na saída. Eu teria uma senoide com as mesmas características, o sinal senoidal, lembrando que o amplificador operacional não altera a frequência. Nessa configuração, eu não altero a frequência, mas eu posso alterar a fase. Nesse caso aqui, eu não vou alterar a fase, mas a fase vai ser a mesma, então o sinal de entrada vai ter a mesma fase do sinal de saída. E é porque eu não quero defasar o sinal, pois o sinal de entrada é aplicado na entrada na inversora. Se eu aplicasse na entrada inversora, aí sim eu estaria defasando. Agora, né, eu tenho que mostrar aqui no osciloscópio funcionando. Aqui eu coloquei 0.2 mV para cada quadradinho equivaler a 0.2, para a gente conseguir ter uma visualização mais ampla assim, né, eu diria. E como a gente pode ver, lembra que eu tinha falado que o ganho seria de 2? A entrada está sendo de 1 volt e a saída 2 volts. No caso aqui seria 2 vezes 1. 2 sendo a saída e 1 a entrada. Agora, quando falamos de aplicações práticas, multiplicadores não inversores são encontrados em vários dispositivos eletrônicos. Um exemplo comum é em sistemas de áudio, como esse aqui. Eles são usados para amplificar sinais de áudio fracos vindos de microfones ou captadores, para níveis que possam ser processados ou transmitidos por alto-falantes. Eles também têm sido amplamente utilizados em instrumentação, como amplificador de sinal, para medir pequenas variações de corrente ou tensão em sensores. Um uso clássico é em dispositivos médicos, como monitores de ECG, onde sinais muito fracos precisam ser amplificados com precisão. Por fim, eles também funcionam muito como buffers de sinal. Em situações onde o circuito subsequente requer mais corrente, o amplificador não inversor pode fornecer essa corrente extra, sem alterar a forma ou amplitude do sinal. Resumindo, o amplificador não inversor é muito utilizado porque oferece uma combinação ideal de alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e a preservação da fase do sinal, o que o torna essencial em muitas áreas eletrônicas, desde o áudio até a instrumentação de precisão. Por fim, eles também funcionam muito como buffers de sinal. Em situações onde o circuito subsequente requer mais corrente, o amplificador não inversor pode fornecer essa corrente extra, sem alterar a forma ou amplitude do sinal. Resumindo, o amplificador não inversor é muito utilizado porque oferece uma combinação ideal de alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e a preservação da fase do sinal, o que o torna essencial em muitas áreas eletrônicas, desde o áudio até a instrumentação de precisão. Bom dia, professor Marcos. Meu nome é Pedro Ivra Costa. Eu vou fazer uma pequena análise de um circuito de um amplificador não inversor. Bom, ao vermos o circuito, a gente pode notar, a primeira coisa, a diferença dele entre o amplificador inversor e não inversor. A diferença principal é que os sinais estão trocados. O amplificador inversor pode ainda conter os resistores no mesmo lugar, porém a terra e vinho estão trocados. Essa seria uma das únicas diferenças da montagem entre os dois. Nós temos que considerar duas coisas. Quanto ao circuito virtual, que diz que as duas medidas têm que conter o mesmo valor potencial e que as duas correntes têm entradas lúdicas. E bom, você pode ver que a corrente vem da saída e vai para R1. Ele passa pelo R2, chega em V-, mas não vai para nenhuma corrente para entrar inversora, e depois ir para R1 e passa para o terra. O V+, que é aproximado a V- é igual a VI. E se substituirmos o V- por VI, aqui na expressão abaixo, obteremos V0 menos VI sobre R2, que vai ser igual a VI sobre R1. Isolando no V0 sobre VI, temos que R2 sobre R1 mais 1 será o ganho.